Quero te convidar hoje a meditar comigo no texto que está no livro de Salmos. Salmo, capítulo 121. Salmo de número 121. Esse é o texto da nossa conversa dessa noite. Salmo de número 121. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, queremos te dar graças por esse domingo. Queremos te dar graças pela tua provisão em nossa mesa, pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor por nós. Queremos te dar graças por essa celebração. Queremos te dar graças, Senhor, por essa palavra que acabou de ser lida. E orar, Senhor, clamando a Ti, Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale com todos e cada um de nós nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, para que todos nós sejamos edificados, consolados, confrontados, para que todos nós sejamos transformados à luz da Tua palavra. Vem, Espírito Santo, sobre nós, ilumina esse tempo, ilumina os nossos corações e a nossa mente, para que nós consigamos receber da Tua palavra e que essa palavra encontre solo sagrado nos nossos corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. De onde me virá o socorro? De onde virá o socorro? Essas são perguntas que o salmista se faz por vários capítulos. Em vários salmos nós vemos esse questionamento, essa pergunta. De onde me virá o socorro? Quem irá me socorrer? Quando o Senhor irá me socorrer? É uma pergunta que se repete constantemente no livro de Salmos, e não apenas no livro de Salmos, mas nos nossos dias. Nós temos orado e clamado e perguntado a Deus quando o socorro virá, de onde esse socorro virá. E é importante, nesse tempo de tamanha complexidade que vivemos, voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, especialmente nas orações de Salmos, né, nas orações do livro de Salmo, dos cânticos de Salmos, para que o nosso coração também seja consolado, para que o nosso coração também encontre fonte de esperança, de alegria, de motivação, de despertamento, de fé. E é com essa perspectiva que nós chegamos aqui no Salmo de número 121. O salmista, que está aqui nesse cântico de peregrinação, está caminhando na direção da sua terra, está caminhando como quem procura um novo lugar, ou como quem procura um lugar seguro, ou como quem procura um lugar distante do mal e da maldade. O salmista está na sua peregrinação, está cantando ao Senhor. É um cântico de peregrinação, é um salmo de peregrinação. E você sabe, nós somos peregrinos, nós também estamos em peregrinação. Nós também estamos numa caminhada que nos levará a um novo lugar, a uma nova pátria. E é importante nos lembrarmos disso, porque enquanto vivemos aqui, nós lidamos com inúmeras dificuldades, inúmeras preocupações, muito sofrimento, muito medo, sim. Nós lidamos com ansiedade, nós lidamos com várias coisas,
Mas o salmista está aqui chamando a nossa atenção para a realidade do Deus protetor, para a realidade do Deus que nos protege, para a realidade do Deus que cuida de nós e que não apenas cuida de nós, mas é especialista em fazer isso. Aliás, não há ninguém que saiba cuidar melhor de mim, de você, do que o nosso Deus. E nós, ao lermos esse salmo e ao fazermos essa oração e ao entoarmos esse cântico junto com o salmista, nós também abraçamos essa fé do salmista para que o nosso coração seja abastecido da mesma confiança que ele tinha. E ele começa esse salmo fazendo uma pergunta: de onde me vem o socorro? Ele diz que olha para o monte, ele diz que volta os seus olhos para os montes e se pergunta: de onde me vem o socorro? De onde virá o socorro? É interessante porque essa pergunta não traz a realidade de uma dúvida do salmista. Ao contrário disso, essa pergunta, ela antecipa a resposta que o salmista queria dar em cântico a Deus. Ela antecipa a expressão de confiança que o salmista tinha em seu coração. Porque ele diz logo em seguida: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando ele olha para os montes, ele não tem a expectativa, ele não tem a esperança que o seu socorro venha daquele monte, que o seu socorro venha daquele lugar, daquela paisagem, daquele exército que poderia estar ali acampado no monte. O salmista não está confiando no monte, nos montes, nos exércitos, nas autoridades. O salmista está descansando na proteção de Deus, do Deus que fez céus e terra. Olha que maravilhoso. E nós aprendemos algumas coisas com esse salmo. Além de voltarmos o nosso coração com a expectativa de que sejamos esperançados, né? Sejamos abastecidos de esperança, porque nós olhamos para o monte, nós olhamos para o horizonte que está diante de nós, nós olhamos para o nosso dia, nós olhamos para a situação que está diante de nós e muito nos assusta, muito nos espanta a perplexidade que nós encontramos. Nós ficamos perplexos, nós ficamos consternados diante de tamanho sofrimento, diante de tamanho caos. Eu sei, não é apenas você que está sofrendo com tudo isso, mas toda uma humanidade sofre nesse tempo. Mas nós que confiamos no Senhor, nós que acreditamos na sua vida, e nós que vivemos a partir da sua fonte de vida, nós descansamos nessa certeza de que ao olhar para o monte, ao olhar para o horizonte de possibilidades que está diante de nós, nós temos a certeza que o nosso socorro não vem de lá. O nosso socorro vem do Senhor. É Ele quem nos socorre. É Ele quem nos protege. E é o Senhor quem sabe fazer isso. E é o Senhor quem cuida de nós. E é o Senhor que se dedica a cuidar de todos e cada um de nós. E algumas coisas que nós aprendemos nesse texto, a partir da leitura do Salmo de número 121 e a partir da meditação nesse Salmo, na oração desse Salmo, é que, em primeiro lugar, o Senhor quer nos manter em pé. O Senhor quer nos manter em pé. O Senhor nos manterá em pé. Ele tem esse desejo, ele tem essa intenção, ele tem essa vontade, ele tem essa capacidade de nos manter em pé. Nós não temos, mas o Senhor tem. O Senhor tem todo o poder, toda a expertise para nos manter em pé. E Ele nos manterá em pé. E Ele nos manterá em pé porque Ele quer impedir que nós tropecemos. Que nós tropecemos diante dos empecilhos que colocam à nossa volta, diante dos obstáculos que surgem à nossa volta, diante das lutas que nós temos que enfrentar, diante
das flechas do mal que tentam nos atingir, diante da complexidade de lidar com o mundo caído, o Senhor quer nos impedir de tropeçar. O Senhor quer nos manter em pé. O Senhor quer nos manter em pé porque Ele é o nosso protetor. E Ele nos dá essa certeza porque o Senhor não dorme. O Senhor não dorme nem cochila. O Senhor não tira férias. Deus está cuidando de mim e de você o tempo todo, em todas as situações, diante de toda e qualquer adversidade, diante de toda e qualquer tribulação. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de mim. E ao cuidar de nós, Ele está se dedicando em nos manter em pé. O Senhor quer nos manter em pé. O Senhor nos manterá em pé. E fará isso pelo seu forte poder, e fará isso pela sua gloriosa riqueza, e fará isso pela sua insondável graça, pelo seu incomparável amor. O Senhor nos manterá de pé. Ele está sempre alerta, Ele está sempre cuidando de nós, Ele está sempre presente, Ele está sempre nos amando, Ele está sempre nos protegendo. O Senhor nos manterá em pé. Ele deseja nos manter em pé. Em meio a toda aquela situação de dificuldade, o Senhor nos manterá em pé. Diz o salmista: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há um desejo no coração de Deus de nos manter em pé. Mas não apenas simplesmente de nos manter em pé diante de dias tranquilos e calmos, de dias felizes, de dias prósperos. Não, o Senhor quer nos manter em pé, principalmente nos dias difíceis, nos dias de tristeza, nos dias de luto, nos dias de medo, nos dias em que a ansiedade tenta nos dominar. O Senhor quer nos manter em pé. A segunda coisa que nós aprendemos com esse salmista é que o Senhor, Ele quer nos manter em segurança. Ele quer nos guardar em segurança. O Senhor nos guardará em segurança. O versículo 5 desse salmo diz que o Senhor é o nosso protetor. Como sombra que nos protege, Ele está à nossa direita. Ele está à nossa direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor nos manterá em segurança. Eu me lembro da passagem do livro do Êxodo, quando relata o povo na sua peregrinação e o testemunho que há ali de que o Senhor mandava uma nuvem durante o dia e uma nuvem e uma coluna de fogo à noite, para que durante o dia aqueles irmãos, aqueles homens e mulheres tivessem sombra para a sua caminhada, mas para que também à noite eles fossem aquecidos, eles não tivessem frios. O Senhor não nos permitirá sermos abandonados à própria sorte. O Senhor estará cuidando de nós. O Senhor nos guardará em segurança diante de toda e qualquer situação, diante de todo e qualquer perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o Salmo de número 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não seremos atingidos, porque o cajado do Senhor, o seu consolo, o seu poder, o seu amor, a sua poderosa mão está nos protegendo, está cuidando de nós. Essa é a nossa boa notícia, essa é a nossa esperança, e é nessa promessa que nós nos agarramos. É nessa promessa que nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé. É nessa promessa que nós nos deleitamos. É nessa convicção que nós adoramos a Deus, glorificando o seu nome, agradecendo pelo cuidado que Ele tem por nós, porque o Senhor nos guardará em segurança. É isso que nós aprendemos nesse salmo. E é interessante porque a palavra proteger, que é repetida diversas vezes aqui nesse salmo, né, protetor, proteger, o Senhor nos protegerá, o Senhor protege. Essa palavra que vem do hebraico chamar, que quer dizer ser literalmente guardado por Deus, como algo que é colocado
num cofre, do cofre de maior segurança, sendo guardado em total e absoluta confiança. O Senhor quer nos guardar. E a ênfase desse salmo é a proteção de Deus. Por isso que quando o salmista pergunta de onde virá o socorro, ou quando eu e você nos perguntamos, ou perguntamos a Deus, de onde virá o socorro vem do nosso protetor. O socorro vem de Deus, o nosso Pai. O socorro vem daquele que não apenas nos protege, mas daquele que cria céus e terra, que traz à existência tudo aquilo que não existe, que dá vida, que sopra fôlego de vida e faz com que nós, seres humanos, caminhemos nessa vida, nesse mundo, peregrinando na direção da nova pátria, da nova terra, da terra onde nós habitaremos eternamente com Deus, nosso Pai, com Cristo, nosso Senhor, e com todos os seus santos. Nós caminhamos nessa direção com a expectativa de sermos guardados pelo Senhor, com a confiança de que Ele nos guardará, que o Senhor derramará do seu chamar sobre nós, desse cuidado, dessa proteção, desse amor incondicional. A terceira coisa que nós aprendemos ao ler esse salmo e o terceiro, a terceira injeção de esperança ao nosso coração é de que o Senhor se dedicará em nos manter livres do mal. O Senhor se dedicará em nos manter livres do mal. Essa é a nossa grande expectativa em caminhar num mundo totalmente caído, no mundo que jaz no maligno, no mundo que é dominado pelo mal e pela maldade. O Senhor irá se dedicar em nos livrar do mal. Diz o versículo 7, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Enquanto há maldade imperando em nossa volta, enquanto há atos de maldade diante dos nossos olhos, enquanto nós ligamos a nossa TV e vemos maldade, enquanto nós abrimos os jornais e vemos maldade, enquanto nós acessamos as nossas redes sociais e nos deparamos com maldade, e saímos para fazer as nossas atividades do dia e nos deparamos com maldade. Enquanto isso acontece, há um ato de Deus que está acontecendo, Ele está se dedicando em nos livrar da maldade. Mas não apenas de sermos atingidos pela maldade, mas principalmente Ele está se dedicando em nos manter com as mãos limpas, com as mãos puras, com as mãos santas, com as mãos que não se contaminam com a maldade. Mais extraordinário do que sermos libertos de sermos atingidos pelo mal e pela maldade, muito mais extraordinário é termos as nossas mãos limpas diante de Deus, porque Ele nos livra da maldade, Ele nos livra de sermos seduzidos pela maldade, Ele nos livra de sermos maus e agentes da maldade e do maligno. Esse livramento que o Senhor nos dá é porque Ele quer nos transformar em novas pessoas. Ele quer nos transformar em pessoas que são parecidas com o seu Filho Jesus. Ele quer nos transformar em pessoas que não apenas confiam nele, mas em pessoas que vivem para Ele. Não apenas em pessoas que acreditam que Deus existe, mas em pessoas que testemunham da sua bondade na terra. Deus não quer apenas que nós sejamos religiosos, que vão à igreja, que assistem cultos online, que agora não pode ir, né? Mas que assistem cultos online, que participam de grupos na internet, que estudam teologia. Não. Deus quer que nós sejamos agentes da sua justiça, do seu amor, da sua paz aqui na terra. O compromisso de Deus em restaurar toda a criação, a missão de Deus de reconciliar consigo todas as coisas através de Cristo, não é para que nós sejamos seres humanos menos ruins do que os outros, mas é para que as nossas mãos estejam limpas,
puras, puras, santificadas, livres do mal, livres da maldade, livres do maligno, mas para que as nossas mãos, os nossos pés, os nossos lábios, a nossa vida, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos, testemunhe, evidencie a glória de Deus. Traga um sinal extraordinário do amor de Deus onde nós estamos. Isso é ser livre do mal. E é isso que o salmista está nos esperançando nessa noite. É dessa esperança que o salmista está derramando sobre mim e sobre você. Temos as nossas mãos livres do mal, da maldade, do maligno. Quarta e última coisa, o Senhor quer nos manter em peregrinação. O Senhor quer nos guiar no caminho. O Senhor quer nos proteger no caminho. O Senhor quer nos conduzir no caminho. E esse caminho, você sabe, eu sei, ou talvez você não sabe, você caiu nesse culto aqui, alguém te mandou, mas esse caminho que o Senhor quer nos conduzir é o caminho que nos leva até o reino de Deus. É o caminho que nos leva para a pátria celestial. É o caminho que nos leva para novos céus e nova terra. É o caminho que nos faz enxergar, visualizar e experienciar a realidade daqueles que vivem sob o comando do reino de Deus, sob o comando do Rei Jesus. Essa é a nossa expectativa. O salmista diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Enquanto caminhamos, enquanto vamos, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto estamos lidando com as nossas relações, enquanto estamos vivendo neste mundo, o Senhor está nos protegendo, porque Ele nos criou para sermos peregrinos. E se somos peregrinos, estamos em peregrinação, estamos no caminho. E esse caminho, nós bem sabemos, é Cristo. O Senhor é o caminho, Cristo é o caminho. E Ele nos conduzirá no caminho, e Ele nos protegerá no caminho. E é nesse caminho que nós experimentaremos do socorro de Deus. Olho para os montes, olho para a situação, olho para o caos do mundo, de onde virá o socorro? Virá no caminho, virá enquanto estou caminhando sob a luz do Espírito Santo de Deus, sobre a proteção de Deus o Pai, sobre a orientação de Cristo, o seu Filho. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Virá o meu socorro no caminho em que eu sou transformado, no caminho em que eu sou restaurado, no caminho em que eu sou reconciliado e sou agente de reconciliação. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. O socorro virá, o socorro de Deus virá. E esse socorro virá para nos proteger, e esse socorro virá para nos restaurar, e esse socorro virá para trazer esperança ao nosso coração. E esse socorro virá para nos levar até a terra prometida, até a pátria celestial, até os novos céus e nova terra. E nós fazemos isso no caminho. E nós fazemos isso caminhando. E não se caminha só. E não se caminha só. Nós caminhamos seguindo as pegadas de Jesus, mas precisamos caminhar juntos uns com os outros. Quem acha que está seguindo Jesus de maneira solitária, de maneira isolada, não está seguindo Jesus. Jesus é seguido quando nós vemos as suas pegadas, acompanhamos as suas pegadas, somos empoeirados com a poeira que sobe das suas sandálias, mas não somos sozinhos. Tem gente com a gente, tem pessoas ao nosso lado. Tem gente com a gente, tem gente desfrutando, tem gente caminhando, tem gente sofrendo, tem gente sorrindo, tem gente chorando, tem gente nascendo, tem gente lidando com o luto à nossa volta, junto conosco, no caminho.
Não caminhe só, porque o socorro de Deus é experimentado em comunidade. O socorro de Deus é experienciado na realidade da mesa. O socorro de Deus é experienciado na realidade da comunhão. De onde me virá o socorro? No caminho. No caminho. Caminhando, sendo livres e libertos do mal, sendo protegidos por Deus, sendo guardados por Ele, permanecendo em pé, no caminho, juntos, uns com os outros, amando a Deus, servindo as pessoas, glorificando a Deus que está no céu, evidenciando a vida de Jesus aqui na terra, através de todos e cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nosso Pai, queremos te dar graças mais uma vez e exaltar o seu nome, nome sobre todo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua paz, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu cuidado conosco. Vem, Senhor, vem e traz paz ao nosso coração. Vem, Senhor, e traz alegria ao nosso coração. Vem, Senhor, e traz esperança ao nosso coração. Não nos faça confiar que o nosso socorro virá dos montes, dos exércitos, dos homens. Não nos faça acreditar que o nosso socorro virá dos homens, mas nos traz de volta para Ti. E ao nos trazer de volta para Ti, nos faz discernir que o nosso socorro vem do Senhor. Do Senhor. E porque o Senhor nos protege, e porque o Senhor nos mantém em pé, e porque o Senhor nos deixa em segurança, e porque o Senhor nos conduz pelo caminho, é por isso que nós podemos crer no amanhã. É por isso que nós podemos crer na sua fidelidade, que se mantém de geração em geração. É por isso que, crendo em Ti, temor não há, porque nós somos protegidos pelo Senhor enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos, enquanto desfrutamos da jornada que o Senhor tem nos desafiado a cumprir aqui nessa terra. Porque o Senhor está vivo, e por isso cremos no amanhã. Porque o Senhor está vivo, nós sabemos que o nosso socorro virá. Em nome de Jesus, faça com que isso se torne verdade no nosso coração. Relembre o nosso coração, a nossa mente, da importância dessas palavras do salmista. Relembre isso, Senhor. Grave isso em nosso coração, Pai. Para a glória do Teu nome e para o nosso bem. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.